Fala galerinha do quinto ano, então vamos iniciar aí a videoaula. No lugar da aula ao vivo que foi cancelada lá porque a internet estava ruim. Então, tirando a parte dos 20 minutos lá de aquecimento e alongamento, o professor vai fazer a revisão aí que o professor ia fazer em aula. Vamos falar de todos os assuntos aí que vocês têm que estudar. Para vocês acompanharem os conteúdos, o professor vai passar nessa videoaula um pouco dos conteúdos. Vou ler para vocês aí e explicar alguns. E na aula de quinta-feira, o professor passa a outra parte do conteúdo. Então essas duas aulas aí de revisão é para dar suporte para vocês fazerem a avaliação da semana que vem, tá? Se precisar de mais alguma coisa aí que eu vejo que não atendeu a todos aí, o professor faz mais uma aula semana que vem de revisão, tá? Para vocês ficarem bem tranquilos aí para fazer a avaliação, tá? Quase todos os conteúdos que vocês trabalharam aí no segundo bimestre, principalmente aquelas devolutivas, no positivo 1, o professor vai tirar uma questão aí de cada devolutivo daquela e de cada conteúdo que o professor passar aí para vocês terem suporte para fazer a avaliação 2, tá? Então se iniciou o bimestre aí do quinto ano, iniciou lá com ginástica e as possibilidades de integrar a todos. Então o que vocês precisam saber? Ginástica competitiva, de competição, ginástica acrobática, ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica de trampolim. O que foi trabalhado mais a fundo aí? A ginástica artística e os seus 8 aparelhos. Nós vamos falar mais para frente aí. Ginásticas não competitivas. Então é a ginástica que é usada para condicionamento físico, para melhorar a performance, e a ginástica de conscientização corporal, que é trabalhado aí no F1, que é para você conhecer o corpo e os movimentos básicos da ginástica. Lembrem, quando a gente falar de ginástica na escola, você vai estar trabalhando o básico, tá? Parte mais lúdica. Aí teve uma aula lá que nós trabalhamos trabalho em duplas, trios, quartetos, de bases, pegada de mão, pega cadeirinha, algumas ginásticas acrobáticas, tá? O professor passou uma foto para vocês e teve alguns movimentos aí que foi passado para vocês numa videoaula. Não foi em forma de trabalho, mas foi passado alguma coisa ali sobre fazer uma cadeirinha, sobre alguns movimentos acrobáticos aí em 3, em quarteto, em quinteto. Aí teve apresentações de grupos acrobáticos, também foi mandado umas figuras para vocês acompanharem, tá? Daí se iniciou, vamos pegar a parte aí da ginástica da GR, que é a ginástica rítmica. Então lembra que foi passado aí para vocês algumas adaptações de materiais. Então foi falado das massas e das fitas. Aí vocês tiveram um trabalhinho para fazer sobre a fita. Montar a fita, o professor passou aí um passo a passo. Vocês montaram a fita e fizeram um movimento, tiraram foto e postaram no positivo 1. Então vai cair alguma coisa aí nesse sentido das massas e fitas, que é da ginástica rítmica, tá? Vão decorando aí. Aí na próxima página foi trabalhado alguma coisa aí de ginástica rítmica, movimentos. Foi mandado um quadro para vocês onde tinha uma bailarina realizando alguns movimentos. E o professor passou ali tipos de saltos. Então era salto espacato, salto biche com corsa, salto jeté e tornante com giros. Os nomes são bem complicadinhos ali, mas vocês têm aquela videoaula lá com o quadrinho ali com os nomes comparativos. Daí tinha os pivotes, que daí era perna livre, em passo. Tinha 4 posicionamentos de salto, 4 posicionamentos de pivotes e 4 de equilíbrio. Então, questão de prova também, de avaliação. Mas tudo que foi passado para vocês, tudo que for aplicado na avaliação 2 lá, vocês vão ter feito em videoaula ali ou foi explicado na aula ao vivo e o suporte das devolutivas aí do positivo 1.
Então daí nós vamos entrar um pouquinho na ginástica artística, lembra? Então vocês têm lá, foi trabalhado cada aula é um aparelho específico. O que o professor não passava na videoaula, o professor dava como trabalho. Então foi trabalhado o solo, e tem os vídeos também para ajudar. Foi trabalhado salto sobre cavalo, foi trabalhado o cavalo com alça, barras assimétricas, argolas, trave, barras paralelas e barra fixa. Então 8 aparelhos, tanto masculino como feminino. Então foi dividido em várias aulas, aí vocês trabalharam todos, tá? Aí foi explicado para vocês em uma videoaula exploração de movimentos da ginástica artística, mas é adaptado. Então como que se adaptaria o solo na ginástica artística numa aula de educação física? Colchonetes e tatames. Então a adaptação vai ser na quadra lá com colchão e tatame. Do salto sobre o cavalo, costas do colega, baixo representa a estrutura do cavalo, algumas coisas desses aparelhos adaptados, tá? Então, essa parte dos aparelhos aqui, o que pode cair em questão? O professor vai explicar ali e vai falar da história. Vai fazer uma pergunta, descreva o aparelho do solo. Então, como foi dada uma aula específica, vocês têm que lembrar aí como que era o aparelho do solo, tá? Como que trabalha o aparelho do solo. Aí teve uma aula que foi trabalhado com vocês as posições dos animais, lembra? Até acho que caiu na avaliação 1. Então parece que é um monte de conteúdo, mas não. Foi trabalhado bem específico, tá? O segundo bimestre inteiro. Então daí tinha a posição do avestruz, que era uma flexão frontal, o ângulo lateral expandido, que era o lagarto de gola. Lembra que tinham 8 animais e foi trabalhado as posições. Vocês tiveram que tirar foto de uma posição. A maioria tirou a foto da posição do guerreiro lá, que era a onça pintada. E depois, numa próxima aula ali, nós trabalhamos, foi trabalhado saudação à lua. Então eram uns movimentos lá que tinha um lobinho que fazia, que era o lobo polar. Então tinha vários movimentos lá também, o professor mandou foto para vocês, tudo isso. Então lembre-se que vocês têm conteúdo nas videoaulas. Então para vocês responderem a avaliação 2, vocês vão ter que procurar lá nas videoaulas. Daí foi trabalhado para frente ali, ampliando o universo dos esportes de invasão. Então foi feita uma aula explicando as estratégias coletivas de ataque e de defesa. Foi explicado que quando divide-se duas equipes, se torna um esporte de invasão quando você invade a quadra da equipe adversária, com o intuito de fazer o gol, fazer a cesta ou chegar na linha de fundo. Tem algumas brincadeiras aí que trabalham esportes de invasão ou jogos de invasão, tá? Então todo esporte coletivo de ataque e defesa pode ser considerado um jogo de invasão ou um esporte de invasão. Menos o voleibol e o tênis de mesa, alguns que foram colocados, mas como vocês não estão trabalhando essa parte ainda, o professor só vai passar isso, tá? Então você só tem que explicar como se caracteriza um esporte de invasão. Invadindo a quadra adversária com o objetivo de fazer o gol, ou a cesta, ou chegar à linha de fundo. Essa é a resposta de uma pergunta aí, como se caracteriza os esportes de invasão. Daí foi falado um pouquinho do handebol, dos passes, do jogo dos 10 passes, da fundamentação do handebol. Aí na próxima página foi trabalhado jogo com bola na mão, 3x3. Foi falado ali como que a gente trabalha defesa e ataque no handebol, que se posicionava os jogadores, atacava, 3 em 3 atacavam, defesa com o objetivo de fazer o gol, tá? Então assim, vamos deixar essa parte para essa videoaula.
Daí na outra videoaula o professor dá sequência aí à revisão. Beleza? Falou!